Bom, agora a gente vai de entrevista. O Jornal da Rede Alesp vai falar agora com Lúcia Moisés. Ela é psicóloga e neuropsicóloga e vai nos falar sobre o que fazer nesse momento de pandemia de coronavírus. Lúcia Moisés, bom dia, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia! Muito obrigada. Obrigado você por ter aceito o nosso convite. Lúcia, hoje, embora ainda não exista uma vacina contra o vírus, contra o Covid-19, parece que as coisas voltam, se aproximam da normalidade. Fale um pouco para a gente a respeito disso. Estamos perto do normal, do novo normal mesmo, ou ainda estamos bem longe dele? Olha, estamos caminhando para um novo normal. A gente está, eu acredito, numa fase intermediária. As pessoas já estão saindo, algumas já voltaram a trabalhar fora, academias já estão funcionando com toda a segurança, com todo cuidado, salões de beleza. Só que as pessoas estão saindo de máscara, ainda precisam usar a máscara. Eu acredito que lavar as mãos e o álcool gel vão ficar para sempre. Eu acredito que o álcool gel vai ter em todos os lugares daqui em diante. E algumas coisas já estão voltando à normalidade, mas é uma nova normalidade. E estamos ainda num período intermediário, ainda não voltou a tudo, então muitas coisas ainda estão fechadas. Os restaurantes, por exemplo, você pode ir, mas as pessoas têm que ficar em mesas isoladas, não pode ter ainda aglomeração de pessoas. Então, devagarinho, a gente está voltando. Mas é um normal ainda intermediário, não é completamente normal. E eu acredito que vai ser um novo normal. Muitas coisas vão ficar, como, por exemplo, trabalhar em casa. Muitas empresas estão percebendo que não tem mais necessidade de ter os seus funcionários trabalhando lá na empresa fisicamente. Dá para trabalhar de casa. Então, provavelmente, algumas coisas do isolamento, da quarentena, vão permanecer, mesmo que tudo volte ao normal. Lúcia, normalmente o brasileiro sempre foi aquela pessoa que gostava de encontrar o outro beijando, abraçando, tocando. A gente sempre gostou muito desse contato físico, quando a gente encontra pessoas que a gente gosta, e até mesmo encontros sociais ali. Você acha que depois dessa pandemia, esse comportamento do brasileiro pode sofrer uma alteração drástica em relação a isso? Eu acho que não. No começo, todo mundo ainda vai ficar meio ressabiado. Mesmo depois da vacina, algumas pessoas vão se manter mais afastadas, mais distantes. Mas conhecendo o brasileiro e falando por mim, que eu sou uma pessoa que adora abraçar, que adora o contato humano, o contato físico, eu acredito que quando voltar tudo ao normal, quando tiver a vacina, esse comportamento vai voltar. Talvez não para todos, mas para a maioria vai voltar. Eu escuto muita gente falando que o que elas mais sentem falta nessa quarentena, nesse isolamento, é justamente não poder abraçar, não poder ter esse contato físico com os parentes, com os amigos. Então, eu acredito que isso vai voltar sim. Talvez não para todos, mas para a maioria vai voltar.
Lúcia, quando a gente começa a falar, então, dessa retomada da economia, as pessoas saem para o trabalho, estão usando o transporte público, já começam a ir a parques, a gente vê também um outro movimento, por exemplo, de praias cheias, num momento em que ainda é necessário cuidado. Você acha que quando essas informações de uma reabertura, uma flexibilização ali na quarentena, no isolamento, as pessoas confundem, acabam achando, dentro, né, do seu psicológico, porque tem esse desejo de que a coisa volte ao normal o mais rápido possível, e acaba confundindo um pouco, porque a gente ainda não está livre do coronavírus. Sim, tem gente que desde o começo já não respeitava as regras. Não é a maioria, graças a Deus, mas tem gente que falava, até hoje fala, não tem coronavírus, isso é invenção, isso é bobagem. Tem gente que se recusa a usar máscara. Então, tem essas pessoas que desde o começo já não queriam respeitar as regras. Infelizmente, tem. E tem outras pessoas que, por outro lado, elas faz 6 meses que não colocam o pé para fora de casa. Elas se isolaram completamente do mundo e elas morrem de medo. As pessoas, a maioria das pessoas, eu acredito, que estão tomando o cuidado, apesar de já estarem saindo, já estarem tentando voltar à vida normal, elas ainda estão tomando um pouco de cuidado. A gente vê, sim, na praia, aglomeração, a gente vê as pessoas tentando achar que não, já acabou, não é nada. Infelizmente, a gente percebe algumas pessoas, eu não acho que elas estão confundindo. Eu acho que é a vontade que elas têm de que acreditar que não tem mais nada para elas poderem ir para a praia sem máscara, porque a gente sabe que a máscara incomoda. Muita gente vai para os parques correr e não querem usar máscara, porque a máscara, a corrida não é a mesma coisa, a máscara cansa mais. Então, eu não acho que elas confundem. Eu acho que é uma vontade de acreditar que tudo voltou ao normal, que já está tudo bem, então que elas podem fazer o que elas quiserem. Mas, graças a Deus, na minha opinião, não é a maioria. A maioria está seguindo as regras, sim. O que leva a pessoa a negar a verdade, né? Então, tem, como você disse, várias pessoas que olham, assistem os noticiários, conhecem pessoas que foram contaminadas, que foram internadas, que passaram pela doença e ainda assim acreditam, né, ou estão negando essa verdade. Por outro lado, o que você falou de pessoas também que não querem sair de casa. Pode gerar aí problemas psicológicos, a chamada síndrome da caverna, querer ficar dentro de casa para sempre? A síndrome da cabana, sim. Eu já ouvi Sim. como síndrome da cabana, como síndrome da caverna, as pessoas querendo ali ficar, na verdade, isoladas, né? Separadas de todos para não se contaminar ou para não ter risco, né? Eu acredito que mesmo depois da vacina, muita gente não vai querer sair de casa, não vai se sentir segura, mesmo com a vacina, mesmo com tudo voltando ao normal. E essas pessoas correm, sim, um sério risco de entrarem em depressão, de entrarem na síndrome do pânico, de passarem a ter transtornos muito graves. Isso é sério. Por enquanto, não há muito o que fazer, porque existe um risco real do coronavírus, esse risco é real, então não tem como você falar para a pessoa, não, você tem que sair, você precisa sair, porque esse risco que é real se confunde com esse medo de sair
e esse transtorno de ansiedade, essa síndrome do pânico, ele acaba se confundindo. Mas quando tiver a vacina, quando a pessoa já puder sair de casa sem problemas, aí sim essas pessoas precisam procurar um tratamento, porque isso é muito grave, ela pode vir a ter transtornos muito sérios e precisa de tratamento, ela vai precisar ser tratada. Mas, por enquanto, a gente não pode fazer nada, porque o vírus está aí, o risco ainda existe, então é melhor a gente se precaver e deixar isso para depois. Quando tiver vacina, quando isso acabar, aí a pessoa realmente, se ela continuar não querendo sair de casa, aí seria bom ela procurar ajuda. Ô, Lúcia, só que para algumas pessoas, infelizmente, não dá para deixar para depois. São pessoas que perderam trabalho, são pessoas que tiveram que fechar o seu negócio devido à crise econômica. Então, essas pessoas, muitas vezes, elas não têm mais uma fonte de renda. Então, mesmo que elas tenham medo de sair de casa, elas se veem obrigadas a sair de casa, seja para procurar trabalho, seja para tentar fazer negócios, para conseguir obter renda. Então, o equilíbrio emocional dessas pessoas, eu acredito que fica bastante prejudicado, né? Porque elas nem têm o direito de ficar em casa, elas precisam ir para a rua, mesmo com medo. Como trabalhar o equilíbrio emocional quando a pessoa se encontra nesta situação? O equilíbrio emocional, como a palavra mesmo já diz, é uma questão de equilíbrio. Se essa pessoa precisa sair de casa, o que ela vai fazer? Ela vai usar máscara, ela vai tentar não ficar perto das outras pessoas, ela vai passar álcool gel o tempo todo, ela vai lavar as mãos, ela não vai colocar a mão no rosto. Tem todos os cuidados que a pessoa precisa fazer para ela se precaver um pouco contra esse perigo. Se ela tem que sair de casa, se não tem outro jeito, e ela começar a ficar angustiada, seria bom ela conversar com alguém. Seria bom. Tem muitos terapeutas que estão fazendo trabalhos voluntários, porque a situação realmente está grave. Então, muita gente que não pode pagar, mas está passando por esses transtornos. Tem muitos voluntários que estão atendendo essas pessoas, nem que seja assim de vez em quando, não precisa ser uma sessão completa, mas de vez em quando. E o que eu percebo? Eu percebo assim, que quem está confortável, quem tem um emprego, está trabalhando em casa, não corre o risco de ser mandado embora, ou tem uma renda, tem uma boa poupança. Essas pessoas, elas defendem o isolamento e ficam muito tranquilas em casa. Tranquilas assim, modo de dizer. Quem precisa ir para a rua, está indo para a rua. Está enfrentando seus medos e está indo de uma forma ou de outra. Essa pessoa, ela pode ter algumas questões emocionais. Sim, ela pode ter. Se ela realmente não conseguir, se cada vez que ela vai para a rua, ela fica muito angustiada, ela se sente muito mal, ela pode tentar fazer coisas da casa dela. A gente percebeu muita gente que começou a estudar. Hoje a informação, nunca foi tão fácil ter acesso à informação como hoje. Então, algumas pessoas começaram a estudar pela internet e descobriram novos talentos. Muitas pessoas começaram a cozinhar para fora, outras pessoas descobriram que elas conseguem escrever, outras começaram a fazer lives e descobriram que elas podem dar palestras, e tudo isso sem sair de casa. Então, existe a opção para quem realmente não consegue sair de casa, existe essa opção dela conseguir outras fontes de renda. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, que é tranquilo, não é, mas existem outras opções.
E quando a pessoa precisa sair, olha, o nosso cérebro, ele é tão fantástico que ele dá um jeito, ele se adapta. Se a pessoa tem que sair para ganhar o seu sustento, ela vai sair, ela vai se precaver, ela vai tomar todas as precauções, mas ela vai sair e se por acaso ela se sentir muito mal com isso, ela pode procurar ajuda. Você disse essa questão da procura de ajuda, né? O quanto é importante. Ontem, inclusive, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que acabou até evitando um suicídio, né? Uma pessoa estava ali numa ponte já para se jogar, né? E conseguiu conter essa pessoa e soube que um pai, né, de família, professor, 3 filhos, ainda não se sabe, por conta, né, da agitação da pessoa, o real motivo e as reais preocupações desse homem, mas uma delas em questão até a volta ao trabalho, né? Volta às aulas, medo de contaminar a família também. Eu queria que você falasse um pouco disso. Há também, né, um grupo de pessoas que acaba tentando ou querendo ir para o suicídio. Como evitar e como ajudar? Como você que está dentro de casa consegue enxergar que essa pessoa pode chegar realmente a uma tentativa ou efetuar, então, né, o suicídio? Quando a pessoa chega ao ponto de tentar o suicídio, é porque ela está em estado depressivo grave. Ela está com uma depressão grave. E quando a pessoa está nesse estado, nem todo mundo, às vezes as pessoas que estão mais próximas não conseguem perceber. Mas se elas prestarem atenção em alguns sintomas que eu vou passar aqui, dá para perceber que a pessoa está entrando nesse estado depressivo e aí é muito perigoso. A pessoa começa a ficar mais quieta, ela começa a dormir muito, ela começa ou a comer demais ou a não comer nada, ela começa a perder a concentração, ela fica assim isolada, ela não quer conversar com ninguém, ela não tem vontade de levantar da cama. Então, tudo isso são sintomas da depressão. Quando a pessoa ela está numa depressão já muito, muito, muito grave, ela nem energia tem para tentar o suicídio. Quando ela começa a melhorar um pouquinho, aí sim, aí ela está muito mal, mas ela já tem um pouco mais de energia para tentar o suicídio. Então, principalmente nessa situação em que nós estamos isolados, em que nós estamos em quarentena, as pessoas próximas precisam prestar atenção nesses detalhes. Como que está a pessoa que está ao seu lado? Ela está mais quieta, ela está mais isolada, ela não quer levantar da cama, ela não tem energia. Precisa prestar atenção nesses sintomas. Se a pessoa mora sozinha e começa a entrar nesse estado, é mais difícil, porque a pessoa não consegue enxergar o que ela tem. Ela não consegue enxergar que ela está precisando de ajuda e que tem alguém para ajudá-la. Nesse caso, as pessoas que estão sozinhas, elas provavelmente conseguem conversar com alguém, pelo menos, algum familiar, algum amigo. Então, o familiar precisaria estar atento para isso também. Como que a pessoa está nos encontros virtuais, como que a pessoa está ao telefone. Não é fácil, viu, Júlia? É difícil, mas é um transtorno muito grave e a pessoa ela não está tentando o suicídio simplesmente porque ela perdeu o emprego ou por medo do vírus, ou é porque realmente ela está em depressão. Para chegar nesse ponto, é porque ela está em depressão. E isso é muito triste, isso é muito sério. A gente precisaria ter mais grupos de ajuda para as pessoas que estão passando por crises desse momento.
E, infelizmente, se elas estiverem sozinhas, fica mais difícil. Mas se tiver alguém do lado, é possível ajudá-las. Tá ok, Lúcia, nós agradecemos então as suas informações, agradecemos, né, esse direcionamento que você dá para as famílias, lembrando que sempre é possível encontrar ajuda, né? Tem tantos lugares que oferecem ajuda gratuitamente, né, o Centro de Valorização da Vida, caso alguém tenha já esses pensamentos de suicídio, procure ajuda, procure, né, pessoas que estão do seu lado. Não é fraqueza, fraqueza é você ficar no silêncio, né? É fortaleza você poder pedir ajuda. Muito obrigada pelas suas informações, um ótimo dia para você. Eu que agradeço, um ótimo dia para vocês também. Obrigada.